Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos numa época revolucionária. E esse fato não é novidade, não há nada de novo aqui. O espírito revolucionário moderno remonta a pelo menos 300 anos. A Revolução Francesa, com seu lema liberdade, igualdade e fraternidade. A nação brasileira deve suas origens a essa mentalidade revolucionária. E o Brasil foi fundado, de fato, sobre uma ideologia revolucionária, a ideologia do positivismo, cuja bandeira ainda ostenta o lema positivista, ordem e progresso. E soa bem, ordem e progresso. Quem não quer ordem? Quem não quer progresso? Mas na realidade, a própria ideologia do positivismo, como a ideologia da Revolução Francesa, é revolucionária. Revolucionária não contra a autoridade do homem, mas contra a autoridade de Deus. Então, numa época revolucionária, a mensagem de Pedro em nosso texto é particularmente relevante. Isso nos mostra que, como disse Salomão em Eclesiastes, que não há nada de novo debaixo do sol. Embora a mentalidade revolucionária possa ter ganhado força no século XVIII, está longe de ser uma coisa nova. E tudo vai para trás, para o início, na queda do pecado. Quando Satanás, a serpente, fez aquela pergunta revolucionária: foi isso mesmo que Deus disse? E Adão e Eva se rebelaram contra o Criador. Então a mensagem de Pedro, do apóstolo, foi escrita para cristãos que viviam sob o jugo do Império Romano. Mas mesmo naquela época, naquele lugar, o espírito revolucionário estava ativo. Foi esse espírito revolucionário que levou à queda de Jerusalém, no ano 70, a destruição do templo, o derramamento do juízo de Deus, do Senhor, sobre o povo que rejeitou o Messias. Mas nesse contexto histórico, político, de sociedade, a mensagem de Pedro é profundamente contra ou anti-revolucionária. E às vezes as pessoas dizem algo assim: a mensagem do Evangelho é revolucionária. Jesus, ele era um revolucionário. Mas de fato o oposto é verdadeiro. O Evangelho prega uma mensagem anti-revolucionária, distinta e ousada. Uma mensagem da submissão à verdadeira autoridade, ao próprio Deus. Não é a fé cristã que é revolucionária, é a cosmovisão, o entendimento deste mundo que se exalta contra o Rei dos Reis, que é verdadeiramente revolucionário. Então nós vemos em nosso texto que esse espírito anti-revolucionário é centrado em Deus, não no homem. Bom, vocês podem ter a Bíblia aberta na sua frente para seguir comigo, mas podem ver, ao ler a passagem, porque nossa conduta deveria ser exemplar, servir como exemplo para os gentios. E a resposta? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, não a si mesmos. Não fazemos o bem para sermos elogiados por outras pessoas. Aliás, se fizermos o bem, os ímpios, aqueles que odeiam a Deus, aqueles que odeiam os cristãos, os verdadeiros rebeldes contra o Evangelho, os verdadeiros revolucionários, eles falarão contra nós como malfeitores, Pedro diz. Mas nós devemos ainda assim servir como exemplos de boa conduta, pessoas que não cedem aos desejos da carne, para que as pessoas glorifiquem a Deus no dia da visitação. E por que devemos nos submeter a toda a instituição humana? E mais uma vez, não é por causa
das instituições humanas em si. Não por causa de algum valor ou autoridade inerente que essas instituições humanas possuam, mas por causa do Senhor. Por amor a Ele, nos submetemos ao Rei, nosso soberano, às autoridades que Ele envia para um propósito muito específico, para punir os malfeitores e elogiar aqueles que praticam o bem. E nós somos chamados a fazer isso, no versículo 15, porque é a vontade de Deus. A quem somos chamados a obedecer em primeiro lugar? Pedro é muito claro sobre isso. Somos chamados a obedecer a Deus. Fomos libertados por Deus, não para usar nossa liberdade como pretexto para malícia, mas para viver como servos, ou melhor, como escravos de Deus. Portanto, irmãos, na exortação de Pedro sobre como nós devemos viver, é Deus que fica no centro, fica no fundamento, no meio. É o nosso relacionamento com Ele que governa como nos relacionamos com os outros, e especificamente aqui, como nos relacionamos com aqueles que foram colocados em posições de autoridade. E é uma mensagem muito importante aqui para aqueles que se encontram em posições de autoridade. Seja qual for a esfera dessa autoridade, porque há várias. Pedro está falando aqui especificamente sobre a esfera política. Mas podemos aplicar isso na igreja, podemos aplicar isso na família e de forma mais geral na sociedade como um todo. Líderes e autoridades devem reconhecer que foram colocados nessas posições, e essas posições de poder e autoridade, pelo próprio Senhor. Esses líderes, eles podem ter pessoas submissas a eles, mas só têm autoridade porque lhes foi dada. Isso significa que para governarem corretamente, devem governar com humildade. Para liderar, devem, antes de tudo, servir ao Senhor, que é a autoridade suprema. Nós podemos ver como Pedro fez isso, como ele viveu o seu ensino, especificamente no livro de Atos, capítulos 4 e 5. Naqueles capítulos nós lemos sobre o início da igreja em Jerusalém, depois de Pentecostes, quando os líderes judeus queriam que os apóstolos se calassem e parassem de pregar o Evangelho. No quarto capítulo de Atos, versículos 19 a 21, Pedro e João responderam a esses líderes dos judeus com essas palavras. Eles disseram: julguem vocês mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês em vez de a Deus. Julguem isso. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então os apóstolos, incluindo Pedro e João como porta-vozes aqui, eles continuaram fazendo o que vinham fazendo. Continuaram a proclamar o Evangelho do Reino de Cristo, pregar o arrependimento para o perdão dos pecados e proclamando o senhorio de Jesus Cristo. Eles nunca pararam. Mas o que acontece depois disso? Os líderes os prenderam novamente, mais uma vez, dizendo isso: nós os advertimos expressamente para que não ensinassem em nome de Jesus. Mas eles não dizem em nome de Jesus, porque eles não querem dizer e até colocar esse nome nas suas bocas. Então, nesse nome eles dizem. Contudo, eles dizem para os apóstolos: vocês encheram Jerusalém com seus ensinamentos, os ensinamentos desse homem, e querem trazer sobre nós o sangue deste homem. Mas como Pedro e os apóstolos, como eles responderam?
Eles permaneceram firmes. Sua resposta foi simples e direta, e deve ser nossa resposta também numa situação igual. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Ponto final. E ora, os principais sacerdotes, os anciãos, podem ter considerado Pedro e João, os outros apóstolos, revolucionários. Afinal, esses apóstolos se recusavam a submeter-se aos seus líderes, não é isso? Mas na realidade eram esses mesmos líderes os verdadeiros revolucionários, não os apóstolos. Eles eram os rebeldes contra Deus. Eles rejeitaram seu Salvador. Eles rejeitaram seu rei, o Rei dos Reis. Em nome do seu próprio status, sua própria posição no país, na nação, em nome da sua própria autoridade. Eles eram os rebeldes, os revolucionários. Pedro e João e os outros apóstolos eram os verdadeiros anti-revolucionários. O que Pedro faz em nosso texto, em 1 Pedro capítulo 2, é colocar a autoridade humana em seu devido lugar, em seu contexto correto. Em primeiro lugar, ele diz: em Cristo nós somos livres. Recebemos a liberdade e devemos viver como pessoas livres. Mas como pessoas livres, versículo 17, como é que nós devemos nos relacionar com os outros? Devemos tratar a todos com honra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, devemos amar os irmãos. Em terceiro lugar, devemos temer ao Senhor. E em quarto lugar, devemos honrar o imperador ou o rei. Há um problema sério, irmãos, que nós devemos abordar, devemos corrigir, na maneira como muitas pessoas interpretam essa passagem. E a mesma coisa acontece na outra passagem que nós lemos, especialmente os primeiros versículos de Romanos capítulo 13. E o problema é este: o mandamento de honrar o rei e de sujeitar-se ao rei como soberano é interpretado como um mandamento absoluto, sem exceção. Honrar o rei é entendido como dar o rei ao rei, ou ao presidente, ou ao primeiro-ministro, ou qualquer outro líder que existe, dar a essa pessoa honra absoluta. E sujeitem-se ao rei, também é interpretado num sentido absoluto. O que o rei disser, você deve fazer. Então, se o governo, se o Estado disser que você tem que fechar sua igreja por causa dos supostos perigos de uma pandemia, você tem que fazer isso. Se o governo disser que você tem que se vacinar, você tem que se vacinar. Se o governo disser que você não pode educar seus próprios filhos, que é como pais, o seu dever, a sua responsabilidade, a sua esfera de influência, não do Estado. Mais pessoas dizem que se o governo disser que você não pode fazer isso, simplesmente você não pode. E esse, irmãos, é um grande problema. Porque claramente não foi assim que Pedro viveu. Nem foi isso que ele pregou, nem foi isso que ele ensinou. Ele disse muito claramente: devemos obedecer a Deus antes que os homens. E Pedro coloca o rei em seu devido lugar. E nós podemos ver isso muito claramente no último versículo do nosso texto. Já fizemos referência a esse versículo. Vamos dar uma olhada mais uma vez. Versículo 17. Versículo 17, em primeiro lugar, nós vemos que somos chamados a tratar a todos com honra. Devemos dar a cada um o que lhe é devido. Isso é honra.
Dar à pessoa, isso é justiça. Dar à pessoa o que lhe é devido. Então a mensagem da lei do Antigo Testamento. E a lei do Antigo Testamento enfatizava que todos deveriam ser tratados com honra. A viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, o rico, o deficiente, o marginalizado, devem ser tratados com honra. E nós encontramos um exemplo marcante disso no livro de Êxodo, capítulo 23, onde nós lemos nos primeiros versículos daquele capítulo: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Se vocês querem ler comigo, é Êxodo capítulo 23, 1 a 3. Vou começar de novo. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direto. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Tratem a todos com honra, porque todos foram criados à imagem de Deus e merecem ser honrados. Isso é justiça. Mas em segundo lugar, Pedro diz: amem os irmãos. Tratem todos com honra, amem os irmãos. Nós temos um relacionamento especial com aqueles que estão unidos a nós na casa espiritual de Deus, que Deus está construindo. Sim, nós devemos honrar a todos e dar-lhes o que lhes é devido, como a imagem de Deus. Todo ser humano criado à imagem de Deus, merecendo a honra e tal. Mas devemos, Pedro diz, amar aos irmãos. Nós temos um vínculo, nós temos uma conexão com nossos irmãos, com nossas irmãs, que não temos com o mundo. E isso inclui nossa família biológica, nossa família de sangue, se estiverem fora da família da fé. Nosso relacionamento com nossos irmãos, aqui, nossas irmãs, é especial. E embora sejamos chamados a honrar a todos, somos chamados a amar nossos irmãos de uma maneira especial. Então, temos que tratar todos com honra. Temos que amar nossos irmãos, nossas irmãs. Mas em terceiro lugar, Pedro diz: temam a Deus. E esse temor é muito mais do que honra. É um respeito que vai além, muito além da mera honra. Significa tremer diante dele. Significa reconhecer a ele como o soberano absoluto, total sobre sua vida. Significa viver diante daquele que tem controle absoluto sobre a vida e a morte, que tem a sua vida na sua mão. Significa lembrar que nosso Deus, como diz o autor de Hebreus, nosso Deus é um fogo consumidor, que nosso relacionamento com Ele é uma questão de fato de vida e morte. Deus não é nosso amiguinho. Ele é o Senhor do céu e da terra. E Pedro diz, nós dizemos, nós ecoamos essas palavras: temam o Senhor. Então, finalmente, no último lugar, Pedro diz: honrem o imperador, honrem o rei. E ele usa aqui a mesma palavra que ele usa para descrever como nós devemos tratar todo mundo. Devemos tratar todos os outros seres humanos com honra, em primeiro lugar. E então, em último lugar, a quarta coisa que ele diz aqui: em último lugar, devemos tratar o imperador, devemos tratar o rei, o presidente, o primeiro-ministro com honra. Não por causa de quem ele é como pessoa, mas por causa da posição que Deus lhe conferiu.
não porque ele seja uma divindade em si. Essa era a ideia romana de honrar o imperador, honrá-lo como um Deus, como o representante de Deus, Deus feito visível na terra, a encarnação da divindade na terra. Longe disso. Honrem o imperador, Pedro diz, mas honrem a todos. E assim, irmãos, o que Pedro faz aqui é colocar a autoridade do imperador no lugar que ela merece. Não adorem o imperador. Honrem como honram a todos. Ele também precisa ouvir a admoestação de Pedro, que seu trabalho, o trabalho dele, sua responsabilidade é punir os malfeitores e louvar aqueles que praticam o bem, e não vice-versa. Se ele pune aqueles que praticam o bem, se ele louva aqueles que praticam o mal, os malfeitores, é a Deus que nós devemos obedecer, e não o homem. Mas isso não significa que podemos simplesmente ignorar as autoridades humanas e nos rebelar contra elas. Esse é o espírito revolucionário. Todas essas instituições de liderança, todas essas estruturas de autoridade e submissão foram estabelecidas pelo próprio Deus e colocados como estruturas na criação. Ao vivermos em paz, dentro dos limites dessas estruturas da autoridade, nós glorificamos a Deus, nós mostramos que é a Ele que nós tememos, e não qualquer outra pessoa, não qualquer outra coisa. E esse é o propósito da nossa vida, dar-lhe glória e levar outros a glorificar a Deus também. Essa, irmãos, essa é a vida antirrevolucionária. A vida vivida em humilde submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Rei, o Rei que deu a sua vida por nós, seus súditos do seu reino. Ele veio para servir, não para ser servido. E tendo passado pelo tempo da sua humilhação, de serviço na terra, na encarnação, ele entrou na sua glória, na sua ressurreição, na sua ascensão. Agora ele está sentado à direita de Deus Pai, e todo joelho se dobrará perante ele. Enquanto nós vivemos em humildade, amorosa e alegre submissão ao Rei dos Reis, enquanto nós vivemos na verdadeira liberdade que nós temos, que Ele conquistou por nós no custo da sua vida, ao custo do seu próprio sangue derramado por nós na cruz, devemos viver a vida antirrevolucionária. E essa vida, meus irmãos, minhas irmãs, deve ser radicalmente diferente da vida revolucionária das pessoas que vivem ao nosso redor, das estruturas de poder que foram construídas em nossa sociedade. Irmãos, isso não é, para usar a expressão, não é um bicho de 7 cabeças, não. Não há mistério aqui. Essa não é uma mensagem hiperespiritual que tem a ver apenas com o estado do seu coração, seu tempo a sós com Deus, suas devoções pessoais. Não é somente sobre ouvir música de louvor. Essas não são as coisas que nos diferenciam do mundo, visivelmente, obviamente, com impacto. E certamente também não se limita a ir para a igreja nos domingos, aos domingos. Claro, começa aqui, é importante. O que estamos fazendo aqui é central, é fundamental.
para a vida cristã, mas certamente não termina aqui. A mensagem é, na verdade, muito simples, muito direta e muito abrangente. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, como deve ser a vida cristã em todas as suas partes. 1 Tessalonicenses 4, 10 a 12, ele escreve: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver como? Por viver tranquilamente. Cuidar de quê? Cuidar do que é vosso. E trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 10 a 12. Deus, nosso Deus, o Senhor, Ele estruturou a sociedade em diversos e com diversos tipos de relacionamento. Relacionamentos entre homem e mulher, marido e esposa. Relacionamentos entre pais e filhos, entre líderes da igreja, oficiais na igreja e membros da igreja, entre empregadores e empregados, entre governantes e cidadãos. Cada um desses relacionamentos deve ser regido pelo relacionamento abrangente e fundamental que nós temos com nosso Deus, em Jesus Cristo. Os líderes, em cada uma dessas esferas, devem liderar como servos de Cristo. Seja na igreja, seja na família, seja no casamento, no trabalho, na política. E aqueles que são chamados a se submeter, por outro lado, a se submeterem a essa liderança, devem fazer isso partindo do mesmo princípio: servir a Deus em primeiro lugar. Nós queremos agradar a Deus, queremos obedecer a Deus, nós queremos honrar a Deus e temer a Ele. Então tudo isso, pensando nisso, rege, direciona a nossa maneira de trabalhar. Trabalhamos como cristãos. Nós fazemos um bom trabalho, de alta qualidade, como cristãos. Nós trabalhamos fielmente como cristãos. Não nos juntamos ao espírito revolucionário da época, no ambiente do trabalho, no contexto de trabalho, como nós vemos ao nosso redor. E esse espírito revolucionário com seus sindicatos, com greves, com as leis trabalhistas. Então, também isso rege em nossos casamentos. Os maridos lideram em submissão a Cristo. As esposas se submetem aos seus maridos, à liderança dos seus maridos, em submissão, em primeiro lugar, a Cristo. Então também deve ter a posição de proeminência em nosso relacionamento com nossos filhos e com os nossos pais, para os jovens, para as crianças. Os filhos se submetem aos seus pais no Senhor, como o apóstolo Paulo diz também. Os pais criam seus filhos no temor do Senhor. E também essa ideia, esse pensamento deve reger e direcionar, guiar nosso relacionamento com o Estado. O Estado deve exercer sua autoridade como representante do Rei dos Reis. E nós devemos nos submeter a essa autoridade. Partir pacificamente, não sermos revolucionários, mesmo quando o próprio Estado, como está hoje, é a personificação do espírito revolucionário. Essa, irmãos, é a vida cristã. Não limite, nunca limite a sua fé cristã à esfera emocional
dentro de você, no seu coração, no seu espírito, ao que você considera espiritual. Entre aspas. Cada aspecto, cada parte da sua vida é a vida espiritual. Ir para trabalhar é uma obra espiritual. A sua vida no seu casamento, servir a esposa, servir a família, providenciar, trabalhar para ganhar a vida, para comprar, fazer as compras. Isso é trabalho espiritual. Cuidar dos filhos, trocar fraldas, é trabalho espiritual. Todas essas coisas são trabalho espiritual. Não somente ir para a igreja, cantar louvores e ter o momento quieto na sua vida. Cada aspecto da sua vida deve ser definido e moldado pela sua fé em Jesus Cristo, seu Salvador, seu Rei. Com isso em mente, viva desta maneira. Tratai todos com honra. Amai aos irmãos. Temei a Deus e honrai o Rei. Amém. Amém.